Você já esteve em um momento em que tudo o que você sentia parecia transbordar e não caber mais dentro de você? Às vezes buscamos desesperadamente por um alívio, um respiro das emoções que nos invadem sem qualquer aviso prévio. Talvez você tenha experimentado uma dor silenciosa por tanto tempo que já não se recorda de como é viver sem ela. É importante saber que você não está sozinho nessa jornada. E mesmo assim, ao longo do caminho, aquela sensação persistente de solidão insiste em se fazer presente. Não é verdade? Às vezes nos encontramos no meio de tempestades internas, que podem ser provocadas por situações e nuances do dia a dia. Essas pequenas coisas que se acumulam e pesam mais do que conseguimos expressar ou admitir. Esses são os momentos de dúvida, da falta de confiança em nós mesmos. Aqueles quando você se pergunta sobre seu verdadeiro valor ou seu lugar no mundo. E quando olha ao redor, parece que todos ao seu redor têm as respostas prontas, menos você. Mas e se eu te disser que há sim um espaço seguro, um lugar onde você é plenamente visto e ouvido? A presença de Jesus é como um sussurro suave em meio ao caos ensurdecedor. Não como uma solução mágica que transforma tudo instantaneamente, ou como uma promessa abstrata que parece inatingível, mas como uma presença muito real e tangível, um verdadeiro companheiro fiel, enquanto você navega por essas águas tão turbulentas. Ele está aí, ao seu lado, não para resolver tudo de forma imediata, mas para ouvir, entender e estar presente, mesmo quando as palavras parecem falhar e não chegam a expressar o que se passa dentro de você. Já percebeu como, às vezes, o silêncio pode se tornar ensurdecedor? Naqueles momentos em que a ausência de ruído externo parece apenas amplificar o tumulto que acontece dentro de você. O que você procura então é um alívio, um refúgio para a sua alma, mesmo que seja apenas momentâneo. No entanto, em vez disso, o vazio se agiganta, e você se pega questionando se algum dia ele será realmente preenchido. Jesus caminha com você nesses momentos de pausa, em cada respiração pesada, cada intervalo entre um pensamento e outro, Ele está presente. Sua presença não exige que palavras sejam ditas. É mais sobre sentir a presença dele do que entender tudo de uma só vez. Você já se permitiu simplesmente existir, sem a necessidade de justificar suas emoções ou racionalizar cada sentimento que experimenta? Esta é a companhia que ele oferece gentilmente. Mesmo quando as respostas parecem tão distantes e a clareza se recusa a chegar, existe algo de valor inestimável em simplesmente não estar sozinho. Porque no emaranhado confuso e difícil das situações diárias, saber que você não precisa carregar todo o fardo sozinho altera a experiência, mesmo que de modo sutil. É aqui que começa a se desenrolar o espaço para a cura, não no fim de um túnel já iluminado, mas na própria jornada que você percorre. A cada dia, mesmo quando parece que a rotina se repete e as pequenas mudanças são difíceis de notar, é importante lembrar que essas pequenas mudanças estão sim trabalhando juntas para formar uma nova força. Hoje talvez você não sinta uma diferença palpável, mas, aos poucos, com o tempo e na medida certa, um novo entendimento, uma nova forma de enxergar o que está ao redor começa a surgir. Não há pressa nesse processo. Não existe uma linha do tempo específica que você deve seguir. Ao seu lado está alguém que acompanha cada passo. Suas emoções são válidas e não precisam ser apressadas para caber em padrões. Permita-se sentir cada uma dessas emoções, porque é por meio desse sentir que você começa a enxergar uma nova paisagem à frente. Lentamente, assim como o amanhecer que revela e acalma a escuridão da noite anterior, a luz interna encontra um jeito de se infiltrar, não como uma solução para tudo, mas como uma nova esperança, uma nova energia de vida. Jesus observa sem pressa, apenas ali, ao lado, oferecendo a mão quando tudo ao redor parece denso e pesado. Essa mão não se apressa em puxar você para fora do abismo, mas assegura uma presença constante, uma confiança tranquila.
Não há urgência. Não há exigência para ser algo além do que você é agora. Este é o espaço seguro, onde sua alma encontra a chance de respirar novamente. Enquanto a caminhada continua, há um convite sutil, mas constante, para repensar o que significa transformação. Talvez não se trate de mudar tudo ao seu redor, mas sim de encontrar uma paz interior nas coisas que já existem em sua vida. Talvez seja perceber e apreciar os pequenos detalhes que antes eram eclipsados por camadas de preocupação excessiva. Por isso, é hora de experimentar essa presença verdadeira, lentamente, sem imposições, um passo de cada vez. Não se trata de chegar a um destino específico, mas sim de saborear a riqueza do caminho em si, a redescoberta de algo que talvez tenha estado sempre ali, mas ainda não tinha sido plenamente visto ou apreciado. E ao final deste diálogo gentil em que caminhamos juntos, há uma pergunta que pode ressoar em você, ecoando suavemente. Como seria permitir que esta presença significativa permanecesse com você um pouco mais hoje? Fique à vontade para retornar a este espaço sempre que precisar, ou apenas permaneça um pouco mais, permitindo que a paz e a presença tranquilizadoras façam parte do seu hoje.